tenha misericórdia da minha vida, me usa, Deus. Eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor nesse momento para conversar com meu irmão, para conversar com a minha irmã. E em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, ele fique à vontade para me ajudar, porque na verdade eu dependo dele. Que a sensibilidade, a inspiração, a graça, a iluminação venha do Senhor sobre a minha vida. Eu peço a tua bênção. E quem concorda diz amém. Amém. Olha, nós conversamos sobre peixe, conversamos sobre azeite, conversamos sobre trigo. E hoje nós vamos fechar a conversa falando da uva. Da uva. Veja que nós aprendemos algumas coisas através do azeite, do peixe, do trigo. E hoje eu tenho certeza, Deus vai falar conosco e nós vamos aprender algo a respeito da uva. Isaías 65, verso 8, diz assim: assim diz o Senhor, quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos. Não os destruirei totalmente. Uma outra tradução diz, assim diz o Senhor, como alguém que acha mosto em um racemo e diz, não o desperdiceis, porque nele há bênção, assim eu farei por meus servos. Não os destruirei a todos. Veja, Deus, através do profeta Isaías, trazendo um pensamento, trazendo uma ideia e usando, uma comparação, uma ilustração, a respeito da uva, do suco da uva, em comparativo a pessoas. Quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Ainda hoje eu vi uma, não sei como que chama, eu não domino esse assunto digital, virtual, as nomenclaturas, mas eu vi lá um post, não sei se é post que fala, uma postagem, aonde estava escrito assim, eu prefiro estar na casa onde tem festividade, do que estar na casa onde estão em luto. Eu vi, na hora, eu lembrei do texto da palavra de Deus, que chama a nossa atenção e fala, é melhor
estar na casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, há reflexão. Na casa onde há luto, você para e você pensa, e você volta a lembrar que todos nós temos uma senha, nenhum de nós sabemos qual é o número da nossa senha, mas todos nós temos uma senha e a qualquer momento o nosso número pode ser chamado. Isso é um fato. Eu espero que a minha senha não seja das próximas, mas se for, estamos aí, atendeu o chamado. Eu vi, lógico que eu não comentei, não repercuti, né, porque a pessoa postou e com toda certeza eu procurei entender a ótica da pessoa de postar algo. É lógico que você está numa casa com alegria, acaba sendo mais agradável do que estar numa casa com tristeza, com choro. Então eu soube entender e, acima de tudo, respeitar, né? Eu penso que não há por que tecer crítica, não há por... Às vezes a gente vê uma pessoa, não sei, né? Eu sei que vocês, todos que estão aqui são jovens, os que estão acompanhando, nos acompanhando aí também, estão acompanhando porque vivem num mundo virtual também, né? E a gente vê pessoa postando de tudo, posta de tudo, tudo mesmo. Inclusive tem alguns que infelizmente postam até pornografia em rede social, postam até imagens que são imagens marcantes para uma pessoa de repente cardíaca ver, pode ser problemático. Cada um faz o que quer. Eu acho que o importante é respeitar o que cada um posta. Tanto nós respeitarmos o que as pessoas postam, quanto as pessoas respeitarem o que nós postamos e vamos embora. E segue a vida. O respeito, ele é importante, muito importante. Então eu vi, mas eu lembrei, falei, puxa vida. Numa casa que tem luto, tem reflexão. Mas numa casa que não tem o luto, que tem festa, mas não tem o luto, é difícil da pessoa parar para refletir, para pensar, para avaliar, para ponderar o que está fazendo, falando, pensando ou planejando fazer. É difícil. Então a ideia, o pensamento de hoje está baseado na uva, que da uva sai o vinho, que dentro das culturas, ou da cultura do Oriente Médio, é algo comum, algo muito comum, o uso da bebida. Eu não estou aqui para falar, não estou aqui para descer a lenha em quem bebe ou em quem não bebe, não é essa a ideia, não estamos aqui para isso, volto a dizer. Nós estamos aqui para conversar com a luz da Bíblia sobre a nossa vida, mas é claro que dentro do nosso contexto aqui ocidental, na cultura do cristão, a bebida forte ela não é bem-vinda. Mas nós sabemos que muitos têm a prática da bebida e não vamos ficar aqui conversando se a prática é cabida ou não, e pronto, eu tenho um entendimento a respeito desse assunto, que num tempo oportuno, numa hora oportuna, podemos conversar. Mas hoje eu quero conversar a respeito do quê? Da importância da uva, da figura da uva usada na palavra de Deus. A importância, Israel, por exemplo, é chamado da videira. Ou seja, o produtor da uva, o próprio Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Além do vinho tomado na ceia, que
traz para nós a lembrança do perdão adquirido lá na cruz do Calvário. Então, o vinho, ele traz uma ideia, ele traz um pensamento. A uva, ela produz o vinho, a uva, ela produz o suco da uva, e traz para nós um pensamento. Dentro desse pensamento, fazendo uso da uva, do produto da uva, nós vamos ver 3 momentos na palavra de Deus, e destacar a partir desses 3 momentos, 3 pensamentos para nós avaliarmos. Primeiro pensamento: a uva fala de abundância. E quando nós falamos da uva, já falei, nós falamos que a uva, ela produz o vinho, e o vinho produz a alegria. Logo, para nós, a alegria produzida pelo vinho no passado, na Bíblia, hoje ela é traduzida na alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira questão relacionada a isso é a abundância. Números 14, 23. Números 14, 23. Diz assim, ó: depois vieram até o vale de Escol. Escol. Não é a Escol, não, tá bom? Nós estamos falando de vinho, você vai pensar que é Escol, não é a Escol. Escol. Dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Quer dizer, esse cacho de uva era um cacho de uva de uma abundância tamanha, de uma grandeza tremenda, que eram 2 carregando esse cacho de uva numa vara. Abundância. A vida em Cristo, ela fala de abundância. Aliás, o próprio Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A palavra de Deus, ela nos ensina que dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A palavra de Deus fala que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. Abundância. Abundância. Temos as multiplicações de pães e peixes registradas nos evangelhos. Sobrou o suficiente para encher vários cestos, tanto a primeira quanto a segunda multiplicação. Abundância. Abundância. Aí, é claro, nós estamos aqui para ouvir Deus falar conosco. E às vezes a pessoa está vivendo um momento de escassez. Um momento de escassez. Às vezes nós acabamos conhecendo pessoas que estão vivendo na escassez. É tudo muito contadinho, tudo muito regulado, não regulado no questão de equilíbrio, mas regulado na questão de segurar, de controlar, de não deixar extravasar, porque não tem o suficiente para extravasar. Às vezes nós vemos pessoas vivendo uma vida, me permita, vou usar uma palavra forte, uma palavra até feia, mas que não tem a intenção de machucar, de ofender. Às vezes a pessoa vive uma vida miserável, uma miséria. Por esses dias eu estive em reunião
E na reunião, um dos que fizeram uso da palavra e falaram, conversou sobre a palavra pobre e falou da essência da palavra pobre. Pobre é aquele que não produz. Eu achei tão forte, tão impactante isso daí. Pobre é aquele que não produz. Uma pessoa que não produz, ela é pobre. Porque a pessoa que passa a produzir, e nós vamos falar da produtividade daqui a pouco, uma pessoa que produz algo, logo essa produção começa a contribuir para a alegria na vida dessa pessoa. Então, a uva, em primeiro lugar, traz para nós o pensamento da abundância. Você, talvez aí que está na sua casa ouvindo essa reflexão, você que está aqui dentro do templo ouvindo essa reflexão, é importante saber, em Cristo há abundância, em Cristo há o sobejar, em Cristo nós temos muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Então, me faz lembrar o Espírito Santo de um rapaz que deixou a casa dos pais e foi seguir a vida do jeito que ele achou por bem seguir, abandonou o irmão, abandonou a família, pegou a parte dele da herança e foi, até que em um determinado momento a falta do recurso o fez passar fome e sentir vontade de se alimentar com aquilo que até os porcos comiam. Quer dizer, uma pessoa que ela escolhe viver longe, abrir mão da palavra, do cuidado, da bênção, do poder de Deus. Essa pessoa, com toda certeza, ela vai viver um momento de dificuldade das mais extremas, mas em contrapartida, aquela pessoa que escolhe, que decide, que resolve viver debaixo da bênção de Deus, cuidado, controlado, orientado, dirigido por Deus, mediante a ação da palavra e do Espírito Santo em sua vida, essa pessoa vai viver uma vida marcada por grandes e grandes respostas e conquistas. Se quiserdes e obedecerdes, Isaías capítulo 1, verso 19, se eu não estiver enganado, vai falar disso também. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Ou seja, se você quiser, em primeiro lugar, e se você resolver obedecer a palavra, a vida que você viverá será uma vida diferenciada. Aí a pergunta, é claro, ela tem que ser feita: está disposto a viver a vida abundante que Deus tem para te oferecer? Se você está disposto, então o caminho, a direção, o norte, a instrução, a orientação é: sujeitai-vos, pois, a Deus. Estar sujeito à palavra de Deus, receber a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós vamos viver uma vida diferenciada. O segundo ponto que nos traz a pensar a memória em relação à uva na palavra de Deus, lógico que não é uma conversa exaustiva do tema, do assunto da palavra uva, mas tem a proposta de nos convidar a pensar, por exemplo, na produtividade. João 15:5, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, o que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque separado de mim nada podereis fazer. Então, João capítulo 15, verso de número 5, vai falar a respeito disso daí. Olha, eu sou a videira, Jesus dizendo, eu sou a videira, e vós os ramos, e o que permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. É a produtividade na vida de uma pessoa. É a produtividade, aquilo que eu falava agora há pouco. A produtividade, ela traz para a pessoa o quê? A convicção de que aquilo que ela está produzindo, os seus resultados, eles serão resultados muito satisfatórios. Há muitas pessoas que não produzem nada.
Há muitas pessoas que você vai olhar para a história da pessoa, é uma história marcada por fracasso, por derrota, por humilhação, por vergonha, mas não é porque essa pessoa tentou e não conseguiu, é porque ela se furtou de tentar. A pessoa se esquivou de lutar. Ontem nós conversamos. Se você não estava aqui ontem, ou não ouviu a mensagem ontem, vai lá no YouTube, PR Marcão Bombo. Se você não se inscreveu, se inscreve lá. Vai assistir a mensagem de ontem, vai assistir o trabalho, a live das crianças, que a Deise, em parceria com o Ian, o Carlão, a Gleiciane, apresentaram no sábado. Vai lá, você se inscreve no nosso canal e daqui a pouco você recebe mais notificações. Ontem nós falamos disso. Quando Jonatas, ele vai em direção aos filisteus, ele decide ir em direção aos filisteus, ele resolve ir, mas ainda ontem nós lemos a Bíblia, e a Bíblia dizia que era íngreme o penhasco, ou seja, o obstáculo, a dificuldade não seria pouca, não seria pequena, mas mesmo assim, o Jonatas e o seu escudeiro, eles resolveram seguir adiante. Tem muita gente que está vivendo uma vida totalmente complicada, não é porque ela está sendo derrotada no campo da batalha, mas é porque ela está sendo derrotada lá na sua casa, fugindo da batalha. E Deus está falando com alguém na noite de hoje, dizendo assim: ei, você que tem o meu espírito sobre a sua vida, ou você que quer ter o meu espírito sobre a sua vida, é para te dar coragem, porque eu não dou espírito de covardia, mas o espírito é de ousadia, de coragem, para você enfrentar as lutas do dia a dia, para você ir para a batalha e para você produzir na sua vida profissional, produzir na sua vida conjugal, produzir na sua vida ministerial, financeira. Tem muita gente que não produz nada. Tem muita gente que está vendo o tempo passar e contando no relógio o tempo que vai passando, mas não produzindo nada. Então nós temos que produzir, aproveitar a saúde que nós temos, aproveitar a força que nós temos, aproveitar a sabedoria que Deus tem dado, a experiência que Deus tem dado e avançar. Deus está chamando pessoas na noite de hoje para produzir, para que possam desfrutar da sua produção. Outro dia eu conversava com a Márcia, minha esposa, e eu falava para ela do exemplo do meu pai. Eu sou muito agradecido a Deus pela vida do meu pai e minha mãe, porque meu pai não fez nada sozinho e minha mãe não fez nada sozinha. Os dois construíram juntos. Eu estava falando para a Márcia, tá? Nós estávamos conversando, eu estava dizendo, eu admiro meu pai, a postura administrativa dele. Ele concluiu a quarta série. A quarta série, ele não fez um curso de administração, ele não fez uma faculdade, né? Nada. Ele na garra, ele foi à luta e ele foi produzindo. Hoje, 87 anos, toma vários remédios, e infelizmente não são remédios baratos não, tanto ele quanto minha mãe, mas a produção do meu pai, quando ele tinha força, quando ele tinha saúde, ele não desperdiçou o tempo, ele não desperdiçou a saúde, ele não desperdiçou a força dele, ele produziu. E aquela produtividade dele
hoje dá a ele a condição de viver uma vida que, se não é das mais tranquilas e mais abastada, porque nunca teve dinheiro sobrando, criou 12 filhos, era em 12, hoje somos em 10, mas pelo menos hoje ele desfruta, comprou os imóveis que ele entendeu ser importante comprar, ajudou pai, ajudou filho, ajudou filha, fez a parte dele, então ele produziu, e hoje ele colhe do fruto da sua produtividade, e é importante nós olharmos, nós entendermos, nós pensarmos um pouco disso, o que eu tenho produzido hoje, porque a minha produtividade hoje vai determinar a minha colheita de amanhã. O meu trabalho hoje, eu falo, está aí a Deise, está aí o Will, está aí o pastor Carlos, pastor Jonathan, a Rafa, são pessoas que estão aí no dia a dia próximos a mim. Eu falo para eles, olha, vocês têm que comprar casa, tem que ter dinheiro guardado, tem que comprar o carro, tem que ter habilitação. Vocês não podem estragar dinheiro, né? Logo você pega a chave do seu apartamento, né, Deise? Mas a gente procura, é um jeito de ajudar. É um jeito, a gente ajuda do jeito que dá. Esse é um jeito que eu sei que eu posso ajudar, incentivando. E eu estou conversando com pessoas aqui hoje que estão me ouvindo, que estão me assistindo e que têm condições de produzir. Não fuja. Aproveite a saúde e a oportunidade que Deus está te dando. A uva fala disso. Para finalizarmos a conversa. Então, a uva traz para nós a ideia da abundância, da vida em Cristo, ser uma vida abundante. A Bíblia, a uva, ela traz para nós a ideia da produtividade, quer dizer, uma pessoa em Cristo, uma pessoa com o Espírito Santo sobre a sua vida, ela vai produzir, ela vai entender a importância e a necessidade de se produzir. E para finalizar, a uva traz a ideia, o pensamento da advertência. Provérbios 23, 20 e 21. Provérbios 23, 20 e 21. Diz assim, não estejas entre os bebedores de vinho, nem com os comilões de carne, porque o comilão e o beberrão empobrecerão. Deixa eu ler como que está aqui, Pois o verso 20, Will, por favor. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Por quê? Verso 21, porque os bêbados e os glutões, eles se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Olha, advertência. O vinho, o texto bíblico chama a atenção para a nossa vida sobre a advertência. Chama a atenção sobre o cuidado que nós devemos ter. O cuidado, aonde por vezes nós vemos pessoas, aqui está falando daquela pessoa que simplesmente extravasa com a intenção de satisfazer a sua carne, extravasa com a intenção de satisfazer os desejos do seu coração. Então a pessoa, ela não está preocupada com nada. Eu falava com você no início, a minha nota introdutória, ela foi levando a pensarmos sobre aquele post que eu vi, onde a pessoa dizia assim, eu prefiro estar numa casa com festa do que numa casa com choro.
exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, é melhor estar na casa com choro do que na casa com a festa. E o versículo 20 e 21 de Provérbios 23, ele fala disso daí. Não esteja, ou seja, não conviva, não se misture, tome o cuidado, a advertência, tome o cuidado. A lição que nós tiramos, que nós extraímos de olhar, de observar, de acompanhar pessoas que não estão preocupadas com o amanhã, mas que apenas e tão somente estão preocupadas com o hoje, com o agora, com o satisfazer os seus desejos da carne e do coração, o desejo do corpo como um todo. E é aí que muitos, o texto diz, empobrecerão. Aqui já diz assim, olha, o verso 21, deixa ele aí, Will, por favor. Aqui já fala assim, ó, os vestirá de trapos. De trapos. Quer dizer, os dois primeiros pontos, abundância e produtividade. O terceiro ponto, se contrapondo aos dois primeiros. O terceiro ponto chamando a atenção, em Cristo, uma vida dirigida, inspirada, motivada pelo Espírito de Deus, mediante a palavra, a pessoa vai ter, ou viverá uma vida abundante e terá muita produção, produzirá. Mas sem Cristo, sem a palavra, sem a ação do Espírito na vida da pessoa, ela vai se quedar para aquilo que apenas é prazer momentâneo. E o prazer momentâneo, ele é bom. São 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de alegria. E depois, uma vida de choro, de tristeza e de dor. Aqui nós paramos a conversa pensando que, entendendo que a uva nos faz lembrar que o Deus que servimos nos dá abundância e produtividade. Porém, toda a produção deve ser observada com o cuidado, para que nós não percamos a nossa fonte de riqueza, a nossa maior fonte de riqueza. E riqueza não é apenas a monetária, a riqueza é familiar, é espiritual e assim por diante. Nossa maior fonte de riqueza é a ação de Deus em nossa vida através da palavra. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, te dê graça e sensibilidade suficiente para pensar um pouco melhor a respeito daquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito na sua vida. Se você tem dado a Ele a liberdade para que Ele te conduza a uma vida abundante e a produtividade, tomando o devido cuidado para não acabar perdendo tudo. Vamos orar? Se você pode se colocar em pé, por favor, faz isso. Que daí nós vamos orar e Deus seguirá falando conosco no decorrer da semana. Senhor, amado, santo, bendito e poderoso, eu quero te agradecer, Deus, a oportunidade de estar com todos esses irmãos nessa noite, conversando a respeito da tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque nós temos a alegria de refletirmos sobre algo tão importante, que é a ação do Espírito na nossa vida. E quando nós estamos sujeitos, submetidos,
com a liberdade para a ação do Espírito na nossa vida, nós vivemos uma vida abundante. Nós produzimos. Deus, assim, a minha oração por todos que nos acompanham nesse momento, é para que meu irmão, minha irmã, esse amigo, essa amiga que acompanha, seja uma pessoa que vive, que desfruta de uma vida abundante, uma produtividade tremenda, sempre tomando os devidos cuidados, para não cair no empobrecimento. Guarda todos, protege todos. E se tem alguém, Deus, que ainda não entendeu ou não optou por se sujeitar ao Senhor, que seja essa uma noite de conserto, seja essa uma noite de quebrantamento, de conversão, seja essa uma noite de mudança, e através dessa palavra, nós possamos, nós aqui, na igreja do Evangelho Quadrangular, bairro Jardim São Jorge, Piracicaba, Brasil, nós possamos de alguma maneira contribuir na mudança de vida de alguém, passando de uma vida, de uma terra seca, árida, passando de uma vida desolada, sem expectativa, sem sonhos, sem esperança alguma, para uma vida abundante e produtiva, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém.